Bora, bora, família! Que alegria poder estar aqui contigo e compartilhar da reflexão de hoje, preparada para hoje, com a bênção de Deus, com a sabedoria que Ele nos concede e com a certeza de que nós devemos estar constantemente unidos a Ele, para que todo o discernimento que o Senhor nos der, porque o Senhor Ele é sinalização constante, Ele é graça constante, Ele é um Deus que não nos falta, é um Deus que está presente todas as vezes, todos os momentos em nosso coração, mas nós precisamos estar unidos a Ele, estar unidos numa participação constante, numa participação ativa. Eu sou o Júnior Mossia, sou planejador financeiro, sou missionário católico, e é com muita alegria que estamos aqui no nosso projeto Trilha FNP, né, essa série de vídeos aqui, Superar Sempre, Desistir Jamais, 50 vídeos. E é uma alegria poder compartilhar contigo, e de maneira muito especial eu quero convidar você e pedir para você que você possa deixar o seu like aí, fazer sua inscrição, ativar o seu sininho e compartilhar, porque isso ajuda bastante no entendimento de que esse projeto realmente está fazendo sentido para você, como está fazendo sentido para mim, né, e que realmente Deus possa continuar te abençoando. Mas vamos lá para a nossa partilha de hoje, para o nosso tema de hoje. Aqui na Trilha FNP, Família na Providência, nós temos uma missão, uma meta específica de ajudá-los, né, nos pilares, né, da trilha, que é espiritualidade, essência, conhecimento técnico e movimento constante. Esses 4 pilares, eles nos guiam, nos direcionam para uma mudança interior, para uma mudança ativa, para uma mudança constante junto a Deus, numa providência de Deus que nunca nos falta. Então aqui quando a gente fala família na providência, a gente tem entendimento claro de que Deus é providente. Deus nos dará tudo aquilo que nós precisarmos em todos os instantes, todos os momentos. Deus não deixará faltar nada. Mas nossa proposta, nossa missão é colocar a família, colocar você, noivo, você noiva, você casado, você casada, né, você que está começando aí, colocar você dentro da providência de Deus. Se nós temos um Deus, e nós temos, que é claro, um Deus que não deixa faltar nada, nada, né? Sempre digo, se você está me ouvindo, é porque Ele já te concedeu hoje o dom da vida. Se você está respirando, é porque Ele te concedeu o dom da vida. Glorifiquemos a Deus por isso, mas façamos muito bem a nossa parte. Família na providência é nos colocar dentro dessa providência, é nos colocar dentro deste movimento constante de Deus. Porque vamos pensar, Deus nos concede a graça, a cura, o necessário para a nossa alimentação, para os nossos cuidados contínuos, da nossa família. Deus nos dá livramentos. Deus é um Deus maravilhoso que está constantemente conosco. E Deus nos concede graças, Deus nos concede tudo isso e fazemos o que com isso? Nós vemos, a gente tem visto bastante assim, eu acredito que você também tem visto isso, ou você passa por isso, quantas situações no dia a dia estão aprisionando as pessoas, aprisionando as famílias, isso se não estão acabando com as famílias muitas vezes. Quantas situações adversas, quantos tempos fortes as pessoas estão passando e muitas vezes se perdendo no caminho, se perdendo na trilha, nessa peregrinação que o Senhor nos concede, que o Senhor nos chama. Quantas pessoas estão olhando para trás? Quantas pessoas estão retrocedendo? Aquele encontro tão grande com Deus, aquela certeza profunda de que Deus estará sempre cuidando de tudo. Quantas pessoas caídas aí na depressão, na ansiedade, doentes, doenças sérias causadas muitas vezes por conta do emocional abalado. Quantas pessoas que começaram a brigar, se distanciaram. Quantos pais se distanciaram de filhos? Quantos esposos e esposas se distanciaram? Muitas vezes porque nesse movimento constante nós vamos nos distanciando daquela providência de Deus, desse Deus que está sempre conosco. Família na providência. Eu e você dentro da providência. Essa é a graça, essa é a nossa proposta, essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho. Convidar você a entender ainda mais isso e ajustar isso quando a gente fala, por exemplo, de essência. Nós trabalhamos aqui em nosso projeto, nós trabalhamos muito a questão do autoconhecimento, do entendimento de como você é, como você funciona. Nós trazemos muitas situações específicas aqui, onde nós vamos ajudando você a descobrir alguns pontos específicos do seu passado, que ainda estão muito presentes e que te impedem de dar passos para o futuro.
Muitas vezes, num dos nossos pilares, que é o conhecimento específico, nós queremos ajudá-lo a ter as suas finanças organizadas, mas não só isso, porque muitas vezes, por que a sua finança está desorganizada? Por que você não consegue guardar um dinheiro para o seu futuro, para a sua aposentadoria? Por que alguns dos seus projetos, alguns dos seus objetivos morreram pelo caminho? Muitas vezes por conta de situações ligadas ao passado, situações mal resolvidas, então nós olhamos o todo. Movimento constante é o quarto pilar. Estar constantemente ligado e agindo. Se nós falamos da providência de Deus, nós não podemos ficar parados, estáticos. Deus vai fazer, Deus vai cuidar. E espera. Não, movimento constante. Nós precisamos entrar na dinâmica da providência de Deus, que nos quer fortes, que nos quer em movimento, que nos quer agindo. Quero trazer hoje para essa nossa reflexão uma palavra que você com certeza já ouviu muitas vezes, já rezou com ela, mas ela vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse tema específico que nós estamos falando hoje. É a palavra da cura do cego de Jericó. E essa palavra que está lá em Lucas 18, do 35 ao 43. Mas eu vou me ater a dois pontos importantes que tem muito a ver com aquilo que a gente está falando hoje. A gente vê o cego lá em Jericó, que ele estava lá aguardando, há tanto tempo nessa situação da cegueira, clamando pela misericórdia de Deus, e quando ele soube que Jesus iria passar, onde ele estava, ou perto dele, onde ele estava, ele foi ao encontro, mas ele gritava: Jesus, tende piedade de mim, filho de Davi, tem piedade de mim. E a palavra vai nos dizer assim que as pessoas ao seu redor pediam que ele se calasse. Quantas vezes nessa ação ativa da providência de Deus, quantas vezes a gente ouve as pessoas nos mandarem calar, direta ou indiretamente? Quantas vezes você mesmo cala a tua voz interior, a tua certeza de um Deus que não deixa faltar nada? Quantas vezes? Quantos sons externos querendo que você se cale? Mas o que fez aqui o cego de Jericó, e aqui é uma dos pontos que eu quero trazer para a nossa reflexão, que muitas vezes nós nos calamos, nós realmente nos calamos, diante de uma palavra, diante de um acontecimento, diante de uma situação, palavras externas, palavras interiores que nós mesmos falamos e deixamos ressoar ainda, coisas do nosso passado que ele fica ecoando no nosso ouvido e nos calamos. Mas o que faz aqui o cego, apesar de falar, de dizerem para ele parar de falar, a palavra nos diz assim: ele gritava ainda mais forte, ele gritava ainda mais forte. Porque ele tinha fé, ele estava enraizando a sua fé, ele tinha certeza de que este Deus, que ele não podia ver, mas podia curá-lo. E mesmo que falavam para ele: fale baixo, não grite, ele gritava ainda mais alto, porque ele tinha certeza no poder de Deus. E uma outra coisa importante que eu quero destacar aqui, a gente vê assim, vamos continuar ainda com a ajuda do nosso irmão aqui, cego de Jericó. Ele com certeza queria realizar esta cura. Nós estamos falando de um Deus que cura, um Deus que realiza todas as coisas. E aí, Jesus parou, a palavra nos diz, Jesus parou e trouxeram o cego até ele. E quando chegou perto de Jesus, vamos lá, Jesus sabe de todas as coisas. Jesus sabe do que precisamos, Jesus sabe do que está acontecendo ao nosso redor. Nós muitas vezes somos cegos. Nós muitas vezes não sabemos pedir direito, não sabemos agir direito conforme a vontade de Deus, mas Deus quer nos ouvir. Porque, Jesus não sabe o que você e eu precisamos? É Deus. É um Deus maravilhoso, extraordinário, com amor incondicional. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo. Quando o cego chega perto dele, ele poderia curá-lo. Simplesmente sabendo de tudo aquilo que estava acontecendo, o tempo que ele estava ali aguardando, tanto tempo nessa situação, Jesus podia simplesmente curá-lo. Ao tocar, ao olhar, ou mesmo só passando, Jesus podia curar. Mas o que é que faz Jesus com este homem? Ele para perto dele e lhe pergunta. Olha, Jesus lhe faz uma pergunta: que queres que eu te faça? Olha, ele era cego. Jesus sabia que ele era cego. Jesus estava vendo que era cego. Aí Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Não deveria ser uma resposta óbvia, não tá vendo? Quero enxergar. Mas a dinâmica do amor de Deus
é nos colocar dentro da sua ação, da sua providência, do seu amor curador, da sua transformação, do seu processo de transformação interior que Deus quer fazer conosco. Aí Jesus lhe disse, porque o cego respondeu, Senhor, que eu veja. Senhor, que eu veja. Jesus sabia, mas Jesus experimentou, precisou, orientou o cego para que ele desse a sua participação, a sua colaboração ativa, o seu processo de participação, a sua voz, rompendo com todos os barulhos exteriores, rompendo com todo aquele, quem sabe, será que vai dar certo, será que Deus vai fazer? Ele acreditava, Jesus falava, rompe com isso, me fala, declara o que você quer, participa comigo desse processo de cura, de transformação, de milagre na tua vida. O que queres que eu te faça, Senhor? Que eu veja, disse o cego. E Jesus responde para ele, vê, tua fé te salvou. Meu irmão, minha irmã, nessa graça constante de transformação, onde nós somos chamados a viver essa trilha na nossa vida, essa trilha onde a nossa família precisa estar presente de forma ativa, constante, participativa, com Deus que tudo faz, que tudo pode, mas conosco que precisamos estar em constante movimento. Dias atrás nós refletimos sobre a cura que foi realizada no caminho. É no caminho, é no movimento, são nos passos. Às vezes passos curtos, às vezes uns mais longos, mas é no caminho, é na certeza, é na participação. Quero convidar você mais uma vez, em várias situações que você precisa ajustar. Não é só a vida financeira. A vida financeira é importante porque nós trazemos este foco. Nosso projeto é trazer este foco. Tudo aquilo que nós trabalhamos aqui na trilha é com este foco de ajudá-lo a ter um equilíbrio financeiro. Mas nós não podemos ficar só nisso. Isso seria pouco, Nós trabalhamos todo um equilíbrio financeiro, mas também emocional, comportamental, histórico, de como nos conhecemos, nesse movimento, porque não pode parar. Deus realiza a obra e muitas vezes corremos o risco de dar de ombros para Deus, depois que Ele já realizou o milagre. Nós precisamos ser constantes, tanto na participação dessa graça de Deus, mas na constante movimentação, mesmo depois de curados, de transformados. Porque primeiro que o movimento precisa nos trazer essa continuidade, esse processo que vai pouco a pouco gerando em nós. Quando a gente fala, por exemplo, de gestão financeira, é o processo contínuo que traz segurança, é o processo contínuo que nos garante um bom futuro. Quando a gente fala de transformação interior, da cura de um vício, de deixar de um vício, é o processo constante que vai nos manter longe daquela situação, daquele caso específico que nos atrapalha. É o processo constante, é o movimento constante. Quero mais uma vez convidar você, coloque-se dentro da providência de Deus, do movimento constante do amor incondicional de Deus. Coloque-se você e tua casa, você e tua família, dentro deste movimento de Deus, que precisa da tua participação, não por Ele, mas porque nós precisamos ser fortes, porque Ele nos quer forte, porque Ele nos quer transformados. Vamos consagrar a São José, toda a nossa família, a nossa vida e este nosso movimento, nessa certeza de que Deus está cuidando de tudo, mas nós devemos fazer constantemente a nossa parte. Meu glorioso São José, em vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. Maria, Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.